Depreendi que havia uma conspiração que talvez tivesse a ver com o facto de me quererem atribuir esta noite o Prémio Revelação, mas não foi. Isto porque eu fui, desta vez e este ano, fui membro do júri do teatro e a minha mulher, de uma forma insidiosa, disse-me que eu devia estar presente este ano, porque há alguns anos não tenho estado presente, muito embora tenha acompanhado aquele que eu considero o melhor espetáculo do ano em televisão, todos os anos, em casa, na tranquilidade da minha casa. Mas desta vez não, vim aqui. Mais estranhei ainda o facto de a minha mulher dizer eu também vou e as tuas filhas também vão. E a minha filha também vai. E o namorado da minha filha também vai. E o companheiro da minha filha também vai. Mas porquê é que toda a gente vai acompanhar-me? Está bem que, devido à minha idade, eu talvez precisasse de duas pessoas para me ajudarem a subir a escada. Não foi o caso, não foi o caso. E depreendi, bem, o melhor é mandar arranjar o smoking. E foi isso que eu fiz. Este smoking tem exatamente 14 anos, eu mandei arranjá-lo. Quer dizer, na prática, mandei alargar o smoking. Passaram 14 anos, como devem calcular. E agora está a desfilar um filme enorme na minha vida. Eu desejo sinceramente que o Nuno Feist, que se estreou comigo com 10 anos, ele, evidentemente, não comece com música a tocar, porque eu hoje tenho umas coisas para vos dizer. Ora bem, o que acontece é que, realmente, eu, com 15 anos, fiz provas para apresentador de televisão, fui empurrado no Liceu Camões para fazer provas para apresentador de televisão. Eu e mais uns 300 jovens dos liceus de Lisboa. E fiz as provas, depois fiquei numa seleção final e depois da seleção final o produtor está lá em cima, o Mel Frazão, muito obrigado pela gentileza que tiveste nessa altura, mandou-me chamar e disse-me assim: Júlio, ficaste em primeiro lugar, mas não entras porque és o mais feio. É simpático para um jovem ainda em formação. O nariz já estava em formação igual à do Dustin Hoffman, que viram ali ainda há bocadinho. Mas, sim senhor, eu fui para casa
e num gesto muito shakespeariano, atirei-me para cima da cama a chorar. Realmente, eu não entrava porque era feio. A minha mãe, com um profundo sentido pedagógico, entrou no quarto e disse-me: "Porquê estás a chorar?" "Estou a chorar, não me deixaram entrar porque eu era o mais feio." "Tu estás a ofender a tua mãe e o teu pai porque fomos nós que te fizemos." Portanto, ajudou muito realmente à minha festa. E, entretanto, a partir desse dia, fiquei na expectativa: será que um dia me vão chamar para fazer televisão? Porque eu gostava era de fazer aviões, como devem ter verificado. Só não sou piloto porque sou daltónico. E aconteceu que me chamaram para apresentar um programa de televisão que se ia estrear. Chamava-se exatamente Programa Juvenil. Chamaram para apresentar esse programa na companhia da Lídia Franco e do João Lobo Antunes. Era evidente que eu era o patinho feio no meio daquilo, porque realmente o João Lobo Antunes era muito bonito, olho azul, está aí a filha, que aliás é muito parecida, a Paula, e a Lídia Franco também lindíssima. Portanto, lá fui fazendo os meus programas. Passaram, entretanto, imaginem, 65 anos, em que eu fiz tudo o que havia para fazer em televisão e em rádio, e apresentar espetáculos ao vivo. Mas como sempre fui provisório, fui apenas colaborador da casa onde estive, da RTP, ficava sempre na expectativa de saber: será que daqui a 13 semanas me vão contratar outra vez? Às vezes contratavam, outras vezes não. Quando não acontecia, eu tinha que me desenrascar. Fui delegado de propaganda médica, andei, portanto, de consultório em consultório a apresentar os medicamentos. Ainda me lembro de cor algumas composições químicas, a dietilamida do ácido piridino beta-carboxílico, que é uma coisa muito boa, ou sei lá, o pivalato de flumetazona, que é muito bom também. E, independentemente disso, escrevia ou para jornais, ou para revistas, ou contracapas de discos, e fui sempre tentando trabalhar nos intervalos em que a televisão não se lembrava de mim. Eu penso que praticamente fiz tudo. Só não fiz relatos de futebol, porque se fosse ver um relato de futebol ficava a ver, a bola ia andando e eu não dizia nada. Em termos de desporto, fiz essencialmente o desporto automóvel. E fiz também da minha vida uma coisa fundamental. Aprendi que ser provisório é sempre também um estímulo. E vai daqui a minha profunda homenagem para os atores, para os cantores, para os técnicos, para todos aqueles que fazem da vida uma aventura. Porque realmente trabalham com uma cigarra, cantam no verão para terem alguma coisa para sobreviver no inverno. Ficam sempre à espera de ser contratados para uma novela, para um espetáculo, para poderem sobreviver. Gostar desta coisa do teatro, do cinema, da música, é mesmo um ato de paixão, porque é uma enorme aventura, é uma estranha forma de vida, aquela que eu escolhi e que muitos que estão aqui cheios de talento também escolheram. E quero dizer-vos mais uma coisa que é fundamental: jamais me ouvirão dizer no meu tempo é que era bom, porque neste tempo há gente com tanto ou mais talento do que a gente do meu tempo, não tenho dúvida. E dizer-vos mais uma coisa, é que quando eu fui para a Universidade da Califórnia fazer um Master Grade de Produção e Realização de Televisão e de Cinema, éramos apenas 9, 8 americanos e o Portuga. E o meu professor, Ted Post, disse uma coisa que eu jamais esquecerei: Never trust in your star quality. Quero com isto dizer que não entrem em cena convencidos que pelo facto de serem já umas estrelas se vão sair muito bem. É preciso trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Aquilo que se vê aqui é o resultado de muito trabalho. Está aqui a Clara de Sousa, porque eu tenho uma profunda admiração, porque trabalha muito. E todos os que estão aqui trabalham muito. Os bastidores do momento glorioso da luz em cima dos olhos são muitas vezes bastidores muito, mas muito doridos. Finalmente, quero dizer-vos que com esta idade, para mim é fundamental eu poder sentir-me mais ou menos em forma. Fui ao médico e andava com dores nas costas, andava e ando habitualmente,
E perguntei ao médico: doutor, estas dores, isto será artrite? Ele disse: não. Isso é rigor mortis antecipado. Mas, enfim, as análises têm sido razoáveis e eu penso que tenho ainda futuro para construir o futuro. Particularmente pelo seguinte: é porque a SIC teve hoje a amabilidade de me dar um prémio de carreira. Muito obrigado à SIC, muito obrigado. Tiveram memória. E mais do que isso, em relação ao meu agregado familiar, bati-me ao longo destes anos por uma coisa muito importante. Júlio, mantém-te em forma para que as tuas filhas não digam: o meu pai foi, o meu pai fez. Não, o pai é e o pai faz. Isso é muito importante. Só para terminar, muito obrigado. Só para terminar, não quero prolongar o discurso, quero só dizer-vos que é muito importante vivermos em paz. Eu não consigo viver em paz comigo próprio quando abro a televisão e verifico que o mundo não é aquele em que eu nasci. Eu nasci, sou um produto do final da guerra e creio que vou partir com guerra neste mundo inteiro. É absolutamente lamentável o que está a acontecer e que provoca a minha indignação e a minha tristeza. Mas o Expresso teve um gesto para mim absolutamente premonitório, porque em maio de 1981 estava eu a começar a explodir com a febre de sábado de manhã, com o Passeio dos Alegres, com essas coisas todas. O Expresso fez uma entrevista de várias páginas. Eu sou foto da primeira página e eu criei ali uma premonição. Eu dizia pura e simplesmente: tenho prazo de validade como os antibióticos.